Não tem mais info. O Bruno Pinheiro está conosco. A gente trouxe a informação há pouco de que vários ministros do governo têm sido chamados para dar explicações no Congresso Nacional. E é porque tem uma overdose de declarações infelizes, rusgas internas sendo expostas, como no caso dos ministros Marina Silva e Alexandre Silveira, naquela questão da sonda de perfuração, de pesquisa, de prospecção de petróleo lá na Amazônia por parte da Petrobras, que o Ministério do Meio Ambiente, num depoimento, ou melhor, numa análise do IBAMA, é absolutamente contrário. Bom, vamos conversar com o Bruno, que ele tem mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Bruno. Seja bem-vindo novamente. Tá aí o Bruno, tá aqui conosco. Exatamente. Bruno, esse assunto rendeu... Pois não, Bruno, fica à vontade. Então, Piotr, já vou finalizar. Só para a gente entender, esse assunto rendeu, na verdade, inclusive com o líder do governo aqui no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues. Era filiado ao Rede, mesmo da legenda da ministra do Meio Ambiente, da Marina Silva, e houve essa ruptura. Durante o final de semana, houve inclusive algumas audiências lá no estado, no Amapá, em relação a este assunto. E essa articulação ruim do governo, já são 7 ministros sendo ouvidos. Hoje está em andamento a CPI do MST, com novas convocações, inclusive ao ministro do agronegócio. Isso tudo arruína a imagem de Lula e de toda essa articulação aqui no Congresso. Hoje, no Senado, a Comissão de Infraestrutura ouviu o atual ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ao mesmo tempo, a ministra do Meio Ambiente era ouvida aqui na Câmara dos Deputados. Em relação a esse alvará, essa autorização de exploração para que possa fazer um estudo, ela voltou a falar hoje que vai fazer uma análise de fato para tentar reconsiderar ou até mesmo analisar os riscos naquela região. Vamos ouvir o que respondeu a ministra do Meio Ambiente aqui na Câmara dos Deputados. A lei que foi criada, que obriga a avaliação ambiental estratégica, ou avaliação ambiental integrada, ou avaliação ambiental para a área sedimentar, foi em 2012. E que houve uma decisão de fazer para alguns empreendimentos e outros não. Na categoria do outros não, entrou a margem equatorial. Poder-se-ia muito bem ter feito o referido estudo da área de abrangência, dessa quantidade enorme de 200 perfurações, mas não foi isso que foi feito. E, obviamente, que a lei é para ser cumprida. Já que, do outro lado, no Senado, Alexandre Silveira, atual ministro de Minas e Energia, voltou a falar que Luiz Inácio Lula da Silva é reconhecido internacionalmente como embaixador do meio ambiente. E, independente o que será feito, se será um alvará, reconsideração, um estudo, seja lá o que for chamado, é necessário fazer um estudo naquela região. Vamos ouvir o que disse Alexandre Silveira aqui no Senado Federal. Nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis. Dispensa ressaltar as desigualdades latentes na nossa sociedade, em especial naquela região, mas latentes na nossa sociedade. O petróleo e gás, além de suprimento nacional, é divisa para o Brasil para poder combater essas desigualdades. Esse assunto repercutiu e durante essas audiências de um pouco mais de 2 horas, diversos recados acabaram sendo enviados, na verdade. O que fica muito claro que existe uma ausência de comunicação interna dentro do Palácio do Planalto. Só para a gente encerrar rapidamente aqui, em relação ao agronegócio, a ministra do Meio Ambiente voltou a falar que está alinhada com o Ministério da Agricultura de não mais assistir esse agronegócio chamado de ogronegócio e sim de agronegócio, que existe a chance de se tornar realidade, de aumentar o agronegócio, essas plantações e não arrancar uma árvore. A gente continua acompanhando essa repercussão que, na verdade, acaba dificultando essa comunicação até mesmo entre Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo aqui no Congresso Nacional. Viu, Piotr?
Ô Bruno, só para a gente pegar essa frase do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, óbvio que isso é um recado direto, não é indireto, né? Bom, é indireto porque não cita o nome. Quando ele eleva o presidente Lula à personalidade ambiental no mundo, é uma cutucada muito clara em Marina Silva, que esta sim o mundo reconhece como uma grife do meio ambiente. Foi exatamente nesses termos que ele usou, ele esqueceu da Marina para elevar o Lula a essa condição que não é do presidente da República? Exatamente, repito, essa foi a fala de que Luiz Inácio Lula da Silva é reconhecido internacionalmente como embaixador do meio ambiente. Aí, rapidamente, eu repercuti aqui com alguns nomes, o que repassaram o mesmo entendimento, que ainda que ele reconhece que existe essa ministra do meio ambiente, Lula está acima do ministério, ou seja, o conhecimento de Lula é muito maior do que a responsável lá no Ministério do Meio Ambiente. Lula chegou a falar lá durante a viagem ao Japão que iria estudar, porque fica a cerca de 500 quilômetros onde essa exploração iria acontecer e que às vezes não tinham um risco assim como é esperado e como é explicado através do Ministério do Meio Ambiente, viu, Piotr? Bruno, muito obrigado. Bom, vamos falar um pouco de arcabouço, mas antes vamos voltar nesse assunto, vamos permanecer nesse assunto dessa briga inteira do governo do meio ambiente de Minas e Energia. É um racha no governo, que está expostas às vísceras ali, inclusive, dessa guerra. Vou trazer, inclusive, aqui, hoje participa conosco a comentarista Dora Kramer, que está conosco. Oi, Dora, seja bem-vinda, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr, boa tarde a todos. Vamos lá no nosso assunto. Vamos começar pela Dora, Marina? Vou começar pela Marina, porque vou lhe fazer algumas colocações rapidamente aqui para exatamente ouvir sua opinião. Uma coisa é o presidente Lula falar sobre meio ambiente. A outra coisa é a grife Marina Silva falar sobre meio ambiente, que sim, tem posições às vezes um pouco arcaicas em tratar o agronegócio brasileiro, que é extremamente importante, quando ela até usou o ogro, alguma coisa nesse sentido, né, do agronegócio, para fazer um trocadilho infeliz. Até porque o agronegócio cresce a produção com o uso de cada vez menos terra. Isso é tecnologia, competência brasileira e tudo mais. Agora, o ministro de Minas e Energia servir de garoto de recado de uma posição palaciana para tentar diminuir Marina Silva parece que não vai dar certo, não nessa questão ambiental. Me parece isso, Dora. Qual a sua opinião? Não tem a menor chance de dar certo. Evidentemente que isso é uma invenção, até porque em matéria de grife, quem é grife na questão ambiental é a Marina Silva. Ela foi para lá para chancelar exatamente essa posição e melhorar até nessa questão que hoje é muito mais importante do que quando o Lula assumiu a presidência da primeira vez, que ele tinha, lembra, Piotr, umas posições em relação ao meio ambiente completamente fora do esquadro, né? Arcaicas e tal, mas e aí o mundo mudou? Não é possível mais ter aquele mesmo tipo de posição. E a Marina é uma chancela. Eu diria até que nesse aspecto o Lula precisa muito mais da Marina do que a Marina do Lula, tá certo? Muito mais. Ela é assim, uma espécie de ministra indemissível. Porque como é que vai... Para a Marina sair do ministério, tem que ser por iniciativa dela. E sendo por iniciativa dela, se vier a ocorrer, fica péssimo, né? Do ponto de vista dessa chancela que foi dada por ela. Porque ela é uma figura internacionalmente reconhecida, é uma referência nesse aspecto, gostemos ou não das posições dela, ela é. Então, é um enrosco, Piotr, super difícil de ser desenrolado. Eu não sei como é que o presidente é capaz dele dar um jeito, porque ele não pode perder Marina, não pode se repetir aquilo que aconteceu lá no segundo governo dele, quando ela acabou, ela saiu e com aquela frase, né? Eu perco o pescoço, mas não perco o juízo. Então, ela é muito firme, ela resistiu aí. E só foi para o Ministério mediante o compromisso de que o Lula respaldaria as posições dela. Então, olha, ele que é tão visto e celebrado como um hábil articulador político, vai ter que aplicar suas habilidades de uma maneira assim para sair, para conseguir desenrolar isso mais adiante, porque essa questão específica desse poço é capaz até que a Petrobras
faça alguns ajustes aí no pedido e isso passe. Mas a questão permanece, ela não está resolvida, concorda? E tem um aspecto, né? A Marina Silva, de novo, em que se questiona o posicionamento dela, que defende quase que uma Amazônia intocada, enfim, essas coisas todas, mas não dá para comparar a imagem internacional dela, aliás, na qual o PT se fiou durante a campanha dessa questão ambiental contra o governo anterior, vai perder essa guerra de comunicação, isso parece muito claro. Dora, deixa eu te aproveitar a sua presença aqui para falar de arcabouço fiscal. O governo está comemorando essa votação na Câmara, pelo menos do texto base, como se fosse uma vitória do governo. Do ponto de vista econômico, o Luiz Arthur Nogueira estava conosco e falou assim, não, o governo perdeu, até porque o Cajado teve que retroceder em alguns pontos ali para evitar gastos maiores do governo já no ano que vem. E essa maioria é construída pelo Arthur Lira, não pelo governo. O governo não tem essa articulação toda no Congresso? Olha, pelo Arthur Lira, numa parceria inédita com Fernando Haddad, tá? Porque lembra, quando o Fernando Haddad foi indicado ministro da Fazenda, ele não foi bem recebido. Aí ele chega-se ao centro, faz uma proposta em que ele não desagrada totalmente o PT, porque é uma proposta menos restritiva, e deixa para a Câmara, claro, em combinação com Arthur Lira, para fazer esses ajustes. Então, é claro que o governo faz essa comemoração. Eu, se fosse o governo no lugar dele, faria a mesma coisa, né? Faturar aqueles montanha de votos, né? Mas não é uma vitória, isso é um ponto fora da curva, como se costuma dizer, é pontual, porque as dificuldades, acabamos de ver, a gente tem visto, né, desde o começo do governo, as dificuldades, as derrotas, a desarticulação, e elas estão aí na porta, Piotr. Tá vendo essas MPs medidas provisórias que vão vencer? Tem uma extremamente complicada e que envolve a Marina, que é uma em que o relator Isnaldo Bulhões já fez um relatório atendendo ao Centrão, propondo uma reformulação aí daquela estruturação da esplanada dos ministérios, que é sobre isso que reza a medida provisória, e esvaziando pastas do PT, pastas ligadas à esquerda e fortalecendo pastas de partidos mais alinhados à centro-direita. E quem é que sofreu mais, emagrecimento nessa proposta? O Ministério do Meio Ambiente. E a Marina já está gritando. Você vê que o negócio com a Marina, o enrosco, não está só ali na questão da Amazônia, né? Ela vai muito mais além. E esse embate das medidas provisórias, ele está aqui, está na porta, porque a MP, essa especificamente, ela vence em 1º de junho. E se ela caducar, ou melhor, perder a validade, sabe o que acontece de imediato? Volta à estrutura anterior, de 23 e não de 37 ministérios. É claro que o governo imagino que não vai deixar isso acontecer, mas vai ter muito trabalho, né, para resolver essa história, ainda mais na mão de articuladores como Rui Costa, da Casa Civil, e o Padilha, das Relações Institucionais, que estiveram completamente apartados dessa negociação bem-sucedida do arcabouço fiscal. Dora, tenho 30 segundos, mas me permita aqui ilustrar e me diga se você acha que é mais ou menos assim. O assunto que era projeto do governo, por exemplo, era mexer no saneamento. Perdeu na Câmara. Quando o governo era uma ideia só dele, perdeu. O arcabouço é um interesse do país. Precisa-se de uma âncora fiscal, até porque a antiga está quase terminando. Não é um projeto do governo praticamente, até porque o Congresso está envolvido, inclusive está fazendo um novo texto. Ou seja, quando depende só do governo, ele perde. Quando é um interesse maior, aí a gente está vendo algum avanço, que é a história do arcabouço. Isso ilustra mais ou menos o que você está dizendo, não é? Não diria que mais ou menos, ilustra completamente o que eu estou dizendo. Eu achei a sua análise absolutamente perfeita, assino embaixo. Dora, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde a você, hein? Eu que agradeço, boa tarde a todos. A comentarista de política e de bastidores de Brasília, Dora Kramer, conversou conosco aqui no Prós e Contras. Essa questão é importante, a gente citou aqui por várias vezes. Quando o governo pôs uma ideia que era intrinsecamente do governo, aliás, era da Casa Civil, do ministro Rui Costa, de mexer na lei do saneamento, aprovada, discutida pelo Congresso Nacional, um saneamento que é uma tragédia no Brasil. Tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto. Aliás, tratamento é mais complicado, aí tem muito mais gente, mas não tem nem coleta.
Quando o governo quis mexer na proposta de saneamento, perdeu fragorosamente na Câmara e já foi avisado por um aliado, que é o presidente do Senado, que também vai perder no Senado. A história do arcabouço é que o próprio Congresso reconhece, como todo o país reconhece, o mercado reconhece, precisa-se de uma âncora fiscal. E essa âncora, as ideias do governo também estão sendo questionadas. O próprio Ministério da Fazenda mexeu no texto que apresentou ao governo, demorou um bocado e agora a gente está vendo, inclusive, alterações na própria Câmara dos Deputados. Como a gente viu agora o Luiz Arthur Nogueira trazendo detalhes que o governo está comemorando, mas ele perdeu no que ele queria, por exemplo, que era um cheque em branco para gastar mais.